Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado, uma convidada para um bate-papo. E o assunto de hoje é um assunto extremamente interessante e que nos remete para um futuro que, na verdade, já chegou. Nós vamos conversar, ele está direto em São Paulo, com Elbert Costa. O Elbert é escritor e referência em tecnologia e negócios. E ele domina esse assunto de inteligência artificial. Boa noite, Elbert. Obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo que, no meu entender, é um bate-papo bem esclarecedor. Boa noite. Eu acho que esse bate-papo, trazer as pessoas para essa discussão, acabar um pouquinho com os mitos sobre a inteligência artificial e tomar cuidado com o que precisa tomar, é muito interessante. Então, parabéns a você por trazer um assunto de uma importância tão grande para os seus espectadores. Obrigado você, Elbert, por estar aqui junto conosco. Eu já vou começar com mito, já vou começar com problemas que acontecem na cabeça das pessoas. E eu vou me colocar nesse problema. Eu sou um jornalista, eu sou um comentarista, eu faço meus textos, eu apresento e dou as minhas opiniões na TV. De repente não vai precisar mais do meu trabalho, porque eu só aciono a inteligência artificial no chat GPT, né? E daí está resolvido o meu problema. É por aí? Não. Na verdade, ele vai eliminar um trabalho operacional que você e teu time têm de conseguir setar melhor a pauta. Qual a pauta que melhor está alinhada com o seu público? Qual seria o tom? Como que a gente deveria fazer? Quem seria o convidado que melhor está alinhado com o seu público? Então, informações que hoje a gente faz de uma forma um pouco, analítica, usando dados, mas outras um pouco mais com feeling. A inteligência artificial vem para ajudar isso, para a gente fazer essas tarefas mais rápido. No caso do jornalismo em si, eu digo mais ainda, no caso da tua profissão, ela vai ser cada vez mais relevante, porque o mundo vai ser, nos próximos anos, bombardeado de fake news propositais, ou seja, uma pessoa criando uma fake news, um deepfake, colocando um rosto diferente para parecer que é uma outra pessoa, estando em uma situação que ela nunca esteve, ou mesmo sem querer. Então, na hora que acontece esses dois pontos, profissões como a tua, que vai analisar, trazer uma informação relevante, a informação verdadeira, filtrar e fazer uma curadoria para os telespectadores, vai ser cada vez mais relevante no mundo. Então, a inteligência artificial, pelo que eu entendi, ela está chegando para auxiliar e ajudar, e não para substituir. Quando a gente fala auxiliar, a gente tem que entender o nível desse auxílio, né? Hoje, quando você tem uma equipe de 10 pessoas, estima-se que cerca de 70% das atividades das pessoas são extremamente operacionais. Então, eu não consigo substituir uma pessoa inteira. Mas, se eu tirar esses 70% de todo mundo, você concorda que matematicamente só sobrou ali os 30%, ou seja, 3 pessoas? Então, teoricamente, eu tenho uma redução do time, um aumento da produtividade das pessoas. Mas eu não vou ter nunca uma substituição in natura, ou seja, só inteligência artificial. Eu brinco muito sobre isso, tá? As pessoas não vão ser substituídas por uma inteligência artificial. As pessoas vão ser substituídas por uma outra pessoa que usa a inteligência artificial melhor que ela. Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente analisar e refletir um pouco sobre isso. É como chegaram também as redes sociais, né? Quando elas avançaram também, elas avançaram no sentido de ocupar um espaço, mas muito mais um espaço auxiliar e de expansão para até, no meu ramo de atividade, para comunicação. Com certeza, é isso. No caso das redes sociais, no primeiro momento, a imprensa, a mídia, vamos dizer assim, offline, pautava as redes sociais. Hoje em dia a gente teve meio que uma inversão disso, até pelo número de pessoas tendo acesso à informação, aonde que boa parte da imprensa, na verdade, é pautada pelo que está crescendo dentro das redes sociais.
E isso leva a gente à primeira coisa que a gente falou no começo da entrevista. Ou seja, você conseguir filtrar a informação, trabalhar com a informação, é o que é cada vez mais relevante. A filtragem da informação ela é fundamental. Agora, por que as pessoas, num primeiro momento, sentem, de repente, pela novidade, é natural, e pelo avanço acelerado da tecnologia, mas por que as pessoas reagem, num primeiro momento, contra a inteligência artificial? Nós temos dois pontos aí, tá? A gente tem, primeiro, antes que eu não iria nem para as pessoas agem contra a inteligência artificial. Em primeiro momento, nós, enquanto seres humanos, temos uma capacidade, uma necessidade de quanto algo nos responde, a gente humaniza aquilo. Então, isso acontece desde com um pet, onde as pessoas tratam exatamente como se fosse ali um membro da família, não que não seja no sentido sentimental, mas eu digo quanto às características psicológicas dele. E a mesma coisa vem acontecendo com máquinas. Então as pessoas já começaram ali a estar muito próximo das primeiras inteligências de uma Alexa, de uma Siri, e de repente vem um negócio chamado ChatGPT. Eu converso com ele conversa comigo, ele bate um papo comigo. Existem ações já até de sedução em cima do ChatGPT. Então, na hora que começa a acontecer isso, eu humanizo ele. E se você começar a humanizar ele, coisa que ele não tem, com sentimentos e essas coisas, bate na gente um outro medo. Fala, peraí, mas ele tem uma capacidade de pensamento, uma capacidade de estruturação. E mais do que isso, ele tem todo um background, ou seja, um conhecimento interno muito maior do que o de um ser humano. E isso começa a trazer, então, as lendas desse tipo. A inteligência artificial vai se voltar contra os homens. A inteligência artificial vai acabar com todos os empregos. E começa a vir esse tipo de análise pelas pessoas. E mais do que nunca, como aconteceu em todos os avanços tecnológicos da história, a nossa ignorância gerou medo. Para eu vencer esse medo, vem com o conhecimento. E aí, ainda falando dessa parte do conhecimento, é isso que vai nos dividir agora, tá? Nos próximos anos, cada pessoa vai decidir se vai estar num grupo facilmente substituível ou num grupo altamente produtivo com milhares de oportunidades abertas para ele. Só para você ter uma ideia aqui de um número, existe um estudo do Fórum Econômico Mundial que, devido à inteligência artificial, 85 milhões de postos de trabalho vão ser encerrados nos próximos anos. Mas vai surgir 95 milhões. Então a gente tem um saldo positivo de 10 milhões. Fala, pô, então isso é maravilhoso. Só que tem um ponto. Para você sair dos 85 e vir para os 10 milhões, tem uma certa capacitação profissional, um estudo, uma necessidade de você entender de algo completamente novo. E por isso eu digo, cabe a cada um escolher em qual dos dois grupos ele vai estar. Mas ele vai acontecer inevitavelmente. Elbert, seguindo esse caminho que você colocou, me chamou a atenção uma declaração que eu ouvi um tempo atrás, de que a inteligência artificial ela chegou para os mais velhos, não para os mais novos, porque ela exige um certo conhecimento até para acionar a inteligência artificial. Eu não sei se eu estou me expressando bem, porque eu não tenho domínio desse assunto e eu estou aqui aprendendo junto com você, através do que você está me trazendo. Então, ela coloca o seguinte, porque os jovens já vêm no mundo digital, só que dessa vez surgiu um instrumento que coloca os mais velhos dentro desse questionamento. E daí vai acabar até um etarismo aí de chamarem as pessoas para usarem o IA. Com certeza, tá? Eu acho que quando a gente fala de uma pessoa mais velha, eu não vou nem dizer mais velha, eu digo uma pessoa mais experiente, que conhece mais aquele assunto, e por si só acaba vindo com muitos anos de experiência isso, essa pessoa acaba se tornando necessária por um simples motivo. Vou usar uma analogia com o que aconteceu comigo. Eu escrevi um livro recentemente, ChatGPT Explicado, e esse livro foi escrito em 10 dias. Então eu queria contar um pouquinho a história disso para responder a tua pergunta. Tá? Eu tenho, tá? Além de um TDAH, eu tenho uma dislexia muito forte. O que me impedia de simplesmente imaginar em escrever um livro
anos atrás, meses atrás. Meus textos eram sempre precisando rever com família, minha filha me ajudava, e de repente apareceu um negócio ali chamado ChatGPT, que eu vi que ele poderia me ajudar a escrever esse livro em 10 dias, só que acho que é interessante a gente tomar uma atenção nisso. Repara que ele pegou o que eu tinha na minha cabeça e eu coloquei nele, eu não inverti os assuntos. Ou seja, eu não falei, ChatGPT, escreve um livro sobre inteligência artificial, até porque ele seria extremamente mal escrito e com fatos não reais. Então, a partir da hora que eu começo a pilotar ele, falo, olha, eu tenho essa e essa informação. O que você acha disso? Ele traz para mim, olha, essa tua informação é boa. Aí eu dou uma nova. Você acha que essa está conectada com a anterior? Eu refaço. Então, você repara que eu estou pilotando ele. Se eu não tivesse a experiência que eu tive dentro do assunto e o conhecimento, eu não conseguiria escrever esse livro. Então, na hora que eu trago isso para o trabalho no geral, o que uma pessoa mais experiente ela vai saber? Ela vai ter a bagagem para poder usar o ChatGPT, uma inteligência artificial, para maximizar a produtividade dela. E não simplesmente delegar. As pessoas acham que é isso, né? Vou olhar para o ChatGPT e falar, mas aí o meu trabalho que eu vou em casa ali tomar um cafezinho já vem. Isso não vai acontecer. Porque na verdade tem muita gente pensando assim, né? Não, daí está resolvido o meu problema. Agora é saber também perguntar e usufruir desse benefício tecnológico. Sim, perguntar, questionar e entender o que é ele. Aí eu vou entrar numa parte um pouco de um tecnês aqui que eu acho que ajuda a gente a explicar um pouquinho melhor e ao telespectador a entender o que a gente está querendo dizer aqui. Repara o seguinte, o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial generativa, ou seja, ele gera algo. Ele não é uma consultiva estrutural, ele não é um Google, onde você vai pegar ali a informação. Não, ele não foi desenhado para isso. Apesar dele parecer às vezes que ele tem essas informações, a estrutura dele não é dessa. Ele quer humanizar o texto que você colocou lá. Ele quer que você dê para ele o conhecimento e ele te ajude a pegar o que você passou e aí melhorar a escrita, melhorar o texto. Ou seja, ele é disso. Ele não é também o que as pessoas acham, que é o que a gente chama uma IA resolutiva. Não chegamos nesse ponto ainda. Que é, eu passo um problema complexo para ele e ele resolve esse problema. O ChatGPT, ele finge para você que está resolvendo, através de uma estrutura que ele funciona, que é generativa. Só explicando um pouquinho o que é o generativo. O generativo é o seguinte, o ChatGPT, ele não pensa estrutura assim. Olha, já que você me perguntou 10 lugares para viajar no Brasil, ele faz a lista mentalmente e mostra para você. Não é assim não. Ele começa escrevendo assim, ó, no Brasil. E ele olha, estatisticamente, depois do Brasil, e estou falando de viagem, qual a próxima palavra mais usada? Aí fala Brasil, sei lá, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E dentro de Rio de Janeiro, qual é a palavra mais usada? Porque ele tem dados e dados históricos, e a única coisa, históricos não guardados, e a única coisa que ele faz é ver estatisticamente qual palavra está mais conectada na outra. Então, por isso que ele é muito bom em texto, ele é muito bom em mentir para a gente e a gente acreditar. Porque ele pega estatisticamente qual a próxima palavra que você tende a mais a usar, que você tem mais a ouvir, que mais está passando dentro da internet. E ele traz isso para você. Então, ele não fez nenhuma análise do problema. Agora eu quero voltar até para uma colocação que você fez agora há pouco sobre a fake news, que por sinal tá para ser votada entre hoje e amanhã, uma parte dela, que é o projeto lá em Brasília, lá na Câmara, foi fatiado até para dar mais agilidade de poder votar. E um deles, que é o que deve ser votado entre hoje e amanhã, se por um acaso a pauta permitir, eles vão... É aquele que remunera as empresas de comunicação no uso de propriedade material que, de repente, é usada pela inteligência artificial, pelo ChatGPT, que também pode estar usando também. E isso está dando um conflito, né? Porque ela não... como é que ela está usando aquilo chegou lá? Então, esse é o daí ponto, questões tá? éticas, né, que eu estou tentando colocar.
Tá, eu acho que questão ética é um ponto bem importante para a gente fazer um debate aqui sobre quase que uma paralisação do mundo mediante a inteligência artificial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas dentro dessa linha que você falou, os legisladores, as pessoas que estão olhando para isso, estão olhando com uma superficialidade que vai dar problema na frente. Por quê? Primeiro, tecnicamente é impossível você dizer de uma IA da onde que ela tirou aquela informação e como que ela gerou para você. Pô, perfeito, Então, não dá para era isso que eu estava precisando ouvir, porque eu considerava isso também, mas como eu não tinha conhecimento, eu não tinha conhecimento da tecnologia, agora pelo menos abriu, porque eles é superficial realmente, e o interesse parece que é outro. É isso, exatamente isso aqui que a gente está falando. Porque lembra, eu acabei de comentar que a única coisa que o ChatGPT faz é uma análise estatística entre uma palavra e a outra. Ou seja, depois de eu gosto de, a próxima palavra que costuma vir é pizza. Isso eu realmente fiz essa análise com ele e é tipo 80% das vezes traz pizza. Esse tipo de análise, de qual texto que ele trouxe isso? Eu não sei, ele pegou milhares de textos que tinha dentro da internet, nesse caso até 2021, e existem sites que já têm isso, o próprio Wikipedia e outros sites que são criados exclusivamente para ter esses dados. Então, repara o seguinte, as pessoas acham que ele tem um banco de dados, que na hora que alguém faz uma pergunta, ele vai lá e analisa e busca. Não é assim que ele funciona. Ele guardou dentro dele a estatística de conexão entre essas palavras. E a única coisa que ele faz é essa conexão. Ou seja, é impossível saber qual foi o modelo matemático, eu vou chamar que é racional, tá? Como se ele tivesse o modelo racional que fez com que ele chegasse dentro daquela resposta, daquela interação que ele fez com você. Então, isso não vai ter como ser feito. Então, é diferente das redes sociais, do Instagram, do Facebook, ir lá usar alguma imagem, usar uma informação. Inteligência artificial é outra coisa completamente diferente. Sim, porque dentro do Instagram, dentro do Facebook, o que você tem ali é, eu faço uma análise de uma matéria, de um post ou de um texto, e analiso e vejo que você pode ter interesse com aquele texto. E eu pego o texto in natura, do jeito que ele foi criado. Eu não mudo nada nele, eu só te mostro. Eu falo, olha, você tem interesse nisso. Então, ou seja, eu peguei uma matéria que saiu no teu jornal, aqui, no Conexão, pego ele e mostro para o Elbert, porque o Elbert tem interesse nesse assunto. Mas o conteúdo é 100% teu. É diferente do jeito que a inteligência artificial funciona. E a questão ética que a gente... agora eu olhei para a câmera e eu vi um reloginho, e esse reloginho já está me dizendo que daqui a pouco nós vamos terminar esse primeiro bloco. Ou seja, nós já estamos nos encaminhando para o fim desse primeiro bloco. Elbert, eu vou fazer um rápido intervalo. Eu sei que as pessoas que estão aqui no Conexão junto conosco, estão interessadíssimas nesse assunto, porque é uma evolução natural que todos nós estamos vivendo. É rapidinho, eu já volto contigo e obrigado você que está nos acompanhando aqui em mais um Conexão ND. A gente vai e já volta. Esse é o Conexão ND, aqui na Record News, e hoje o assunto é inteligência artificial. Eu estou conversando com o escritor e referência em tecnologia e negócios, Elbert Costa. Ele está lá em São Paulo, ele escreveu um livro, ele contou para nós agora no primeiro bloco, você que está nos acompanhando, e agradeço a sua audiência. Ele nos falou que escreveu um livro em 10 dias usando o ChatGPT. Eu sempre pronuncio errado, mas tudo bem. Mas a inteligência artificial, em 10 dias escrever um livro. Me fale um pouco do seu livro, que é importante a gente saber o que a gente vai encontrar no livro. A ideia do livro é justamente passar para as pessoas como se prepararem para essa nova era da inteligência artificial. Ou seja, eu até brinco muito que eu tiro dele o coeficiente nerd da brincadeira, deixando ele com uma visão simples para o usuário. Eu trabalho com marketing, eu trabalho com
tecnologia ou eu trabalho dentro de um escritório. Como que eu devo usar ele? Quais são os métodos que eu devo evitar ou os métodos que eu realmente devo usar? E esse é um pouquinho, então, da ideia do livro, abordar o maior número de profissões possíveis, professores, médicos, e como que eles podem não se assustar com a inteligência artificial, e sim usar ela para poder ter um resultado muito melhor dentro do seu trabalho no dia a dia. É aquilo, né, Albert, que você já falou também, Albert, o que é o sair da ignorância, entre aspas, do desconhecimento para o conhecimento e não ter medo do que está vindo aí. Mas que sociedade vem aí? Essa é uma boa pergunta, tá? Dos itens que falam da inteligência artificial, a tomada de emprego, mudança, tudo isso, o que mais me assusta é o que vem aí. Se a gente fosse olhar os pontos negativos da inteligência artificial, eu tenho dois. O primeiro, que eu acho que acontece ele de imediato, a atrofia das pessoas do modelo decisório. O que é isso? É o seguinte, a gente perdeu, nos últimos anos, a nossa capacidade de direcionamento, porque a gente não consegue sair de casa sem o Waze. Ninguém mais grava caminho. As pessoas não sabem mais fazer isso. De um lado para o outro. Você faz o caminho todo dia, mas você usa o Waze. Por quê? Porque a gente foi, conforme foi passando o tempo, o nosso cérebro, o nosso corpo, vai acostumando que isso é uma informação irrelevante. E na hora que você começa a fazer isso com a inteligência artificial, você precisa mandar um e-mail para os seus amigos, para os seus funcionários. Inteligência artificial, escreve para mim. Você precisa fazer um trabalho de escola. Faz para mim. Você precisa fazer isso. Você começa a delegar algo e perder uma qualidade nossa considerável. E aí, nesse ponto, que vem aquele, que já falamos um pouquinho sobre isso. Eu saber usar certo vai me levar para maximizar a minha entrega, para ser um cara altamente produtivo, ou, como eu disse, escrever um livro em 10 dias, ou ele vai te levar para o vale da mesmice. Aonde que, se eu pedir para ele escrever um e-mail para a minha equipe, e você pediu para escrever um e-mail para a tua equipe, você concorda que vai ter o mesmo tom? Ele perdeu a personalidade. Não vai ter o teu toque ou o meu toque. E vai virar todo mundo igual. Na hora que você leva isso, a gente vai ter um núcleo de pessoas, de profissionais, de todo mundo sendo idêntico. Em compensação, a gente vai ter um grupo que realmente não se abdicou de tomar essa decisão, não se abdicou de pilotar a inteligência artificial e vai ser altamente produtivo. Então, a gente vai ter um gap muito grande de pessoas do modelo de trabalho nos próximos anos. Então, esse é um primeiro susto aí que eu tenho. E o segundo, tá, tem a ver com o seguinte. No bloco passado, a gente estava falando que o ChatGPT ele trabalha com estatísticas, com dados históricos. E a gente sabe que o histórico da humanidade não é muito bom. Então, muitas coisas que a gente tenta combater hoje em dia, ele vai trazer um viés ainda que ele foi treinado. Vou te dar um exemplo clássico aqui. Um dia eu perguntei para o ChatGPT, como que eu posso agradar minha esposa? E aí ele veio, olha, ajuda ela com, ouça os problemas dela, e trouxe uma frase essencial. Ajude-a nas tarefas de casa. Aí eu mudei agora. Como que eu posso ajudar o meu marido? Aí trouxe, apoie ele no trabalho dele, no trabalho dele, né? Pergunte como foi o dia dele, mas não trouxe nada com as coisas de casa. Então, já estou te dando um exemplo aí. Ou seja, ele está pegando uma característica, um estereotipo, e está trazendo ele. E se as pessoas começam a usar mais essa referência, o que acontece? A gente vai deixar isso permanente. Hoje, se eu chegar dentro do ChatGPT e perguntar sobre religiões, sobre locais, o que a gente tem de maioria dentro da humanidade é o que vai prevalecer. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, aquele garoto de 13 anos que usualmente iria na internet para poder discutir, sei lá, a religião dele, ou o que ele deve seguir, ou qual profissão ele deve ir, ao ir numa inteligência artificial que foi treinada com dados passados, a gente vai viver uma era onde a gente basicamente vai congelar o mundo. Porque o que vai acontecer? Eu criei uns dados que geraram as próximas tomadas de decisões. E os próximos o quê? Textos. Então, imagina que tem milhões de pessoas gerando o maior número de textos que a humanidade já criou. Usando o quê como base? O ChatGPT, que foi treinado com dados de até 2021. Essa massa de texto vai ser criada, vai ser usada para treinar
a próxima linha de A, que por sua vez já era de 2021. Então, hoje em dia, você tem muito mais texto na internet que foi gerado por um IA do que por pessoa, já está acontecendo agora. Não estou querendo o histórico, tá? Estou falando que está sendo criado agora, não o histórico. Historicamente, óbvio que a gente tem com mais pessoas. Mas essa roda, esse ciclo, me preocupa bastante quanto à estagnação do mundo, do modelo de pensar e dos números e da parte que a gente fala quanto a machismo, quanto a racismo ou qualquer outro tipo de atitude que a humanidade deveria trabalhar arduamente para eliminar dos nossos dados. Porque ela capta tudo e ela entrega o que ela capta, né? E isso aí, de repente, ela capta o que é de interesse naquele momento para um determinado grupo. E isso está dentro do contexto. Por isso, então, a gente tem que constantemente questionar. É isso. Por isso que tem que constantemente questionar os dados ou a proposta de uma tomada de decisão que ele te trouxe. Quando eu falo, vou criar um business, um modelo de negócio, vou criar uma empresa. Como que essa empresa deve ser feita? Ele vai pegar os dados mundiais, vai pegar o que você tem de dado histórico. E ele não vai regionalizar para o teu lado. A não ser, é claro, que você regionalize ele. Estou no interior de São Paulo, trabalhando numa padaria que vai atender mulheres de 22 anos que trabalham aqui. Repara que eu contextualizei tudo. Aí eu começo a fechar ele. Só que as pessoas não estão fazendo isso. Na sua grande maioria, eu simplesmente peço uma resposta. Se eu pedir uma resposta, ele vai me dar uma como livre de qualquer tipo de análise segmentada e vai trazer a maioria. E aí eu volto a dizer, a maioria tomou decisões na humanidade que a gente não quer perpetuar elas. E, infelizmente, a gente vai. Elbert, no momento em que a pessoa, por exemplo, quem está chegando agora e, de repente, está recebendo, não digo no programa, eu digo chegando agora e recebendo essa carga de informação da inteligência artificial, qual é a orientação que se dá para essas pessoas quando elas vão acionar? Quando elas vão usar pela primeira vez? Isso. Que você está querendo dizer? Tá. Quando ela vai usar pela primeira vez, comece a usar a inteligência artificial com dados não tão importantes para você. Converse com ela. Oi, tudo bem? Eu sou o Elbert, tenho 42 anos e minha esposa chama tal. O que você acha disso? Começa a conversar. Para que isso? Para você treinar, interagir, ver como que é a resposta dele. Segundo, você começa a ir fechando um pouco o teu grau. Então eu sou Elbert, 42 anos, trabalho em tal empresa, trabalho com tecnologia, faço isso. Ok, depois você vai fazer, tá, tecnologia na cidade de São Paulo. Eu falo português, eu escrevi um livro. Comece a dar dados para ele. Lembra o seguinte, o ChatGPT, ele vai lembrar do que você escreveu naquele mesmo chat. Na hora que eu começo um chat, ele lembra. Então vai dando informações tuas para ele. Vai personalizando ele com você. Olha, eu sou o Elbert, o meu tom de voz é mais sério, gosto de escrever de tal forma. Conforme você vai passando essas informações, você já vai, de uma certa forma, pilotando ele para estar da forma que você é. Exemplo, no meu livro tem um QR Code, um código, que as pessoas que acessam ele conversam com um robô. Esse robô foi treinado por todo o conteúdo do livro e muitos dados e informações minha. Então a pessoa tem uma dúvida, puxa, eu não entendi o que você está falando no capítulo 4, me explica. Ele entende o que você não entende, que você não tinha entendido antes, e começa a mudar o tom dele, a forma de explicação. Não, você é uma pessoa mais técnica, menos. Dá para imaginar o impacto disso dentro do mundo acadêmico, dentro do livro de física da pessoa do primeiro ano, que está precisando ler algo e não entendeu o jeito que o escritor leu? Não existe mais. O escritor escreveu daquele jeito. Se eu treinar a inteligência artificial, ele vai traduzir aquilo para mim do meu modo de pensar. Então, isso que eu digo, dê informações para ele. Converse com ele, vai entendendo ele a diferença que tem do modo dele agir para o modo com que você pensa. Ensine ele como você pensa. Daí quem está dominando ali é você e não ele. É você e não ele. Isso é muito importante. Fazendo uma analogia aqui rápida para todo mundo, é o que tem um filme, né, do Homem de Ferro, aonde que ele fala com o Jarvis o tempo todo. O Jarvis nunca domina ele. Ele fala, Jarvis, aonde que tem fábricas que podem ter pólvora aqui? Ele fala, em tal lugar. Agora separa para mim
Todas elas têm mais de 20 anos. Ah, agora só sobrou 2. Qual delas está mais de 30? Repara que é ele que vai falando. É isso que eu digo. Ali é uma explicação clara de como você lidar com inteligência artificial. Ele vai direcionando o que ele quer e o Jarvis vai trazendo informações que muitas vezes ele discorda e age da forma humana dele. E é isso que dá certo. E é isso que vai fazer com que nós tenhamos o melhor resultado possível dentro da IA. Eu tinha feito uma pergunta para você sobre as fake news e acabei me desviando para o projeto de votação na Câmara. Eu estou observando até os avanços disso e a fake news, como você mesmo descreveu, de repente a gente vê uma autoridade que não é ela, botam a voz dela, botam a imagem dela e a informação que é de interesse para desviar alguma situação que está se criando. Como é que a gente vai poder escapar disso? Não é punindo, não é amordaçando, não é censurando, porque hoje, até pegando uma carona sua, você disse até com muita propriedade, estão tratando isso com superficialidade, sem o conhecimento necessário. Então, de repente, é mais fácil censurar do que você tentar evitar que isso ocorra. Aí a gente vai cair num clichê, né, que as pessoas falam tanto, mas ela é real. O clichê existe porque acontece, funciona, é educação. É a gente entender o que está acontecendo e quais são os riscos. O FBI fez um aviso, está no site dele, para quem quiser pesquisar, tem agora 2 meses, há 1 ano ele tinha feito, agora ele reforçou, aonde que ele simplesmente mostra e fala o seguinte, olha, está aumentando o número de pessoas que usam deepfake para poder fazer uma entrevista para trabalho home office. É assim, algum sobrinho teu, alguém quer fazer uma entrevista para uma empresa técnica de inteligência artificial. Com 5 minutos de vídeo dele, eu faço uma deepfake, entro com a cara dele e faço a entrevista. Ok, isso pode ser um pouquinho mais além? Teve uma empresa há pouco tempo que teve $5 milhões transferido porque o CEO entrou com o vídeo, CEO entre aspas, né, com o deepfake, e autorizou o diretor financeiro, ou seja, o presidente, falou com o diretor financeiro, permitindo uma transferência de 5 milhões para comprar uma empresa e era golpe. Agora vamos para a política. Na guerra da Rússia hoje, se você pegar o que está acontecendo dentro da Ucrânia, a população está perdida, porque ela não sabe mais se um vídeo é real ou mentira. Inúmeros vídeos do presidente da Ucrânia pedindo para a população se render aconteceram. E você vê o vídeo e fala, cara, é ele. Mas no final não é ele. E aí, a nossa sorte, por um curto espaço de tempo, é que um olhar mais atento percebe falhas naquele vídeo. Esse olhar, por um curto espaço de tempo, a gente ainda vai conseguir analisar isso. Mas mais para frente, eu brinco muito que a gente está matando a verdade. Vai ser muito difícil a gente descobrir o que é verdade. Então está abrindo o mercado de trabalho para pessoas identificarem, de repente, se um vídeo é verdadeiro ou não. Pessoas especializadas exatamente nisso. Infelizmente, Elbert, a gente está praticamente terminando o nosso programa, mas antes de terminar, eu gostaria muito de perguntar para você onde a gente encontra o seu livro. O meu livro ele pode ser encontrado em qualquer livraria dessas grandes ou mesmo na Amazon. Então, no site da Amazon, procurando ChatGPT Explicado, o guia definitivo dessas e outras inteligências artificiais, você vai encontrar o livro e eu espero que ajude aí todos os seus espectadores a se prepararem para esse novo mundo. Agora, tem um tempinho ainda, antes de vir para fazer a entrevista com você, eu estava acompanhando podcast sobre inteligência artificial e um dos temas que colocaram foi sobre sexo, que já tem pessoas, inclusive no Japão, que têm avatar ao invés de uma relação humana. Isso é um risco que nós vamos correr no futuro de se afastar da relação e do contato humano? Se tem alguém que tem emprego nos próximos anos, é psicólogo. Porque, assim, eu estou vendo cada coisa. Quando você vê uma pessoa, já tem sites de namoro e tem um deles que já tem 250 mil assinantes pagantes, que você namora com uma IA e conversa com ele. Tá? Há pouco tempo a gente teve um caso de uma pessoa que foi presa, não me recordo agora o país, não vou falar para não errar, mas foi na semana passada,
porque a namorada dele disse que ele era extremamente inteligente e que ele estava pronto para fazer um ato muito errado lá que ele iria fazer. A namorada dele era uma IA, que deu todas as forças para ele poder fazer aquilo. Um outro caso é uma pessoa no Japão que está pedindo uma vaquinha para que as pessoas paguem e dê dinheiro para ele, porque a licença da esposa dele vai acabar. Ou seja, como se ela fosse morrer. Ele precisa pagar e custa tipo $10 mil. E ele não tem esse dinheiro para poder renovar a licença da esposa dele. A gente vai passar por umas coisas muito interessantes aí nos próximos anos, e por isso que eu digo que esse psicólogo vai ter trabalho garantido. Elbert, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui no Conexão. Foi maravilhoso. Espero reencontrá-lo e vou atrás do livro. Um abraço grande e uma boa noite para você. Obrigado. Tchau. E obrigado você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND. Um assunto empolgante, um assunto do futuro que já chegou e que envolve a todos nós. Terça-feira que vem, se Deus quiser, eu estarei de volta enquanto a vida segue. Beijo.